Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje na nossa aula de Geografia nós vamos falar sobre as formas de produção. Olha só, você já observou que existem várias profissões, né? Nós temos o professor, nós temos o médico, nós temos o enfermeiro, nós temos o motorista, nós temos o zelador, nós temos, enfim, uma diversidade de profissões no mundo. É sobre esse mundo de produção que será a nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos falar sobre alguns conceitos, né? O primeiro conceito é o conceito de trabalho. O que é o trabalho, né? Você já se perguntou sobre o que é o trabalho? Então, o trabalho é qualquer atividade que você dispõe energia, né? Por exemplo, eu estou dando aula, né? Então, eu estou utilizando minha energia para dar aula, né? Então, é um tipo de trabalho, né? Esse trabalho ele pode ser humano, como ele também pode ser de máquinas, né? Hoje, o mundo do trabalho, ele também é compreendido pelas máquinas, né? A gente passou por uma revolução industrial há um tempo atrás, então o trabalho ele pode ser tanto humano como através das máquinas, né? Mas para eu trabalhar, né, eu preciso de um emprego. E o que é um emprego? O emprego é quando somos contratados por uma empresa, né, para realizar um trabalho, em troca de quê? De um salário, né? Esse trabalho ele pode ser formal, é quando acontece o que chamamos de vínculo empregatício, né? Que pode ser através de uma carteira de trabalho assinada, de um contrato de trabalho, enfim, existe um vínculo empregatício, né, para o trabalho formal. E o trabalho informal é quando não existe um vínculo empregatício, né? São os trabalhadores autônomos, os vendedores ambulantes, as cabeleireiras, as manicures, enfim, tem uma infinidade de profissões que são no formato informal, né? São trabalhadores autônomos. A técnica é a forma que o trabalho é realizado, né? É o jeito com que se faz o trabalho. Por exemplo, o médico, qual a técnica que ele usa para desenvolver o trabalho dele? A manicure, a esteticista, né? O mecânico, né? Todos eles utilizam várias técnicas para desenvolver o seu trabalho, né? E a tecnologia é a ferramenta que se utiliza para realizar o trabalho, né? Vamos dar um exemplo para que você entenda melhor. Um técnico de raio-x, ele tem o trabalho que ele é técnico de raio-x, certo? Ele tem um emprego, ele trabalha em um hospital. Ele tem uma tecnologia que ele utiliza para realizar o trabalho, né? Que é o quê? A máquina de raio-x. E ele também tem uma técnica que é o quê? São os conhecimentos que ele tem para operar aquela máquina. Todas essas profissões, essas funções, tudo isso que nós acabamos de conversar, fazem parte do desenvolvimento econômico, né? Mas o que é desenvolvimento econômico? Você já se perguntou? Olha só, desenvolvimento econômico ocorre graças a atividades e produções que ocorrem tanto no campo quanto na cidade, né? Nas zonas rurais, né, como nas zonas urbanas. Esses dois campos, eles se interligam, né? Por exemplo, os alimentos eles são produzidos lá na zona rural, no campo, e vêm para a cidade. Então, eles estão sempre ali, um ao lado do outro, né? E o crescimento econômico ocorre em momentos de aumento do consumo e produção de bens e serviços. Vou te dar um exemplo. Qual é o período, né, em que o nosso comércio mais tem lucratividade? Qual é o período que as pessoas mais compram no ano? No Natal, né? Por quê? Porque no Natal elas vão comprar presente para as outras pessoas, vão comprar roupas novas, né? E o que acontece? O mercado ele é altamente aquecido. Existe um fluxo de dinheiro muito grande dentro da cidade. Automaticamente, isso favorece o quê? O
crescimento econômico. É mais trabalho, mais geração de renda para as famílias, para as cidades, né? Nos períodos em que não acontece esse crescimento de vendas, o desenvolvimento econômico ele estaciona ou ele cai, né? Por isso que as empresas, os governos estão sempre preocupados em manter o mercado aquecido, né? Para quê? Para que favoreça o desenvolvimento econômico. E automaticamente a gente vai ter mais emprego e mais renda para toda a população, né? E olha só, o mercado, né, os meios de produção, eles são divididos também, né? A gente pode dividir ele em 3 setores específicos, que são os setores primário, secundário e terciário. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O primeiro setor é o setor primário, né, como o próprio nome já diz. E ele é composto por 3 formas de produção. Olha só. A primeira é o extrativismo, né? Que é a coleta ou retirada de recursos naturais, sem participação na criação ou reprodução, porque de fato são produtos naturais, né? São extraídos da natureza. Pode ser animal, vegetal ou mineral. Nós temos também a agricultura, que é a reprodução de espécies vegetais através do plantio, e temos a pecuária, que é a reprodução de espécies animais pela criação. Vamos ver agora nas imagens. Olha só, muita gente confunde pecuária apenas com a criação de bovinos, mas não. A pecuária ela está ligada a toda a criação de animais. Aqui na imagem nós temos o exemplo da criação de aves, de galinhas, né, das granjas, mas nós temos também a criação de porcos, a criação de cabras, enfim, tudo que está ligado à criação de animais faz parte da pecuária. Nós temos aqui a agricultura, né? Por exemplo, na imagem temos o plantio de hortaliças, né, de couve, mas a agricultura temos também a soja, o milho, o arroz, o trigo, enfim, é uma infinidade de produtos que servem à nossa mesa, para a nossa alimentação. E na parte do extrativismo, nós temos a mineração. Aqui próximo à nossa região, nós temos uma das maiores minas de minério de ferro do mundo, que é a mina de Carajás, que fica ali na cidade de Parauapebas, no Pará. Analise esse gráfico comigo. Olha só. Aqui nós temos o ranking com os estados que mais possuem cabeças de gado no Brasil, né? Você já tinha parado para se perguntar qual é o estado que produz mais carne bovina no nosso país? Olha só, o estado que mais produz carne bovina no nosso país é o Mato Grosso. Ele possui mais de 32 milhões de cabeças de gado, o que representa 14,4% do gado de todo o nosso país. E ele vem seguido pelo Goiás e pelo Pará. Já no setor secundário, nós temos as indústrias, que são os locais onde é produzido tudo o que nós consumimos. Por exemplo, aqui nós temos uma televisão, é produzida na indústria. Nós temos o tablet, os livros que você utiliza na escola, as canetas, tudo isso é produzido nas indústrias. Aqui em Imperatriz, nós temos uma grande indústria de celulose, nós temos também indústrias de móveis, de leite, de sorvetes, enfim. Imperatriz ela vem crescendo muito no setor secundário, né, que é representado pelas indústrias. Analise esse mapa aqui comigo. Olha só, esses pontinhos é onde está concentrada a maioria das indústrias no nosso país, né? E onde que a gente consegue observar que estão instaladas essas indústrias? Na região sul e sudeste, né? É a região do nosso país onde tem uma quantidade muito maior de indústrias, né? No Maranhão, por exemplo, a gente também tem indústrias, só que não é a nossa fonte principal da economia, né? O sul e o sudeste que possuem a maior quantidade de indústrias do nosso país. Já o setor terciário é o último setor de produção, né, que nós vamos ver. O setor terciário ele é responsável pelo comércio, pelos serviços, e aí vai entrar o quê? Vai entrar a educação, a saúde, o comércio de bens e serviços como um todo, os hotéis,
Enfim, tudo que está ligado à compra e venda é do setor terciário, tá bom? Aqui nós temos 3 exemplos de atividades do setor terciário: os hospitais, o comércio e as escolas. Todas elas fazem parte do setor terciário. Agora vamos retomar, para saber se você conseguiu compreender tudo que eu acabei de falar. Olha só, o setor primário ele é responsável pela matéria-prima, né? É de onde sai a matéria-prima de tudo que nós consumimos. Por exemplo, a pecuária, né? A pecuária faz parte do setor primário. Já o setor secundário é onde essa matéria-prima é produzida. Por exemplo, aqui nós temos uma indústria de carnes, né? No setor secundário. Já o setor terciário é onde nós, consumidores, vamos buscar essa mercadoria que teve origem lá no setor primário e no setor secundário, né? É onde existe a relação de compra e venda, né? Onde que a gente vai comprar a carne? No açougue. Mas você já se perguntou como que acontece esse desenvolvimento econômico na nossa cidade? Quais que são as áreas que mais produzem riqueza para a nossa população e para a nossa cidade? Olha só, eu vou te contar agora. Em Imperatriz, o setor principal da nossa economia é o setor de serviços, é o setor terciário, né? É o comércio. 56,1% de tudo que é produzido na nossa cidade vem do setor de serviços, do nosso comércio, das universidades, dos hospitais. Por quê? Imperatriz, ela é uma cidade polo de uma região. Então, muita gente vem para a nossa cidade, né, atrás de utilizar os serviços de saúde, de educação e o nosso comércio como um todo. Logo após vem a indústria, que é responsável por 25% do nosso PIB, que é o nosso produto interno bruto. Depois vem a nossa administração pública, que também faz parte do setor terciário. E por último, a agropecuária, que não chega a 1%, que é o setor primário da nossa economia. Agora eu vou te convidar, né, a praticar uma atividade sobre o que aprendemos hoje. Clique no link que está aparecendo na sua tela e vai abrir uma nova página. Clique em começar. Você vai arrastar cada caixinha dessa para o setor correto de produção. Por exemplo, a pecuária, ela está em qual setor? No setor primário. Você vai arrastar cada uma e depois vai enviar as respostas e verificar se está correto. Por hoje, ficamos por aqui e até uma próxima aula. Tchau!